A Ingrid Antunes me fez uma pergunta muito interessante aqui. O que pensar, então, quando o homem começa a proibir a mulher de postar fotos que ela tirou na praia e se isso configura narcisismo? Então, esse é o tipo de questionamento, de dúvida, assim, é o tipo de comportamento que eu prefiro dividir em 3 categorias para discutir cada uma delas. Primeiro, o aspecto legal. Então, assim, sobre o aspecto legal, eu só tenho 2 coisas para falar. A primeira é que, às vezes, a cobrança, né, essa coisa paranoica, essa coisa do controle, dos ciúmes, da possessividade, tudo, isso já pode configurar uma violência psicológica. Então, é importante saber que quando a pessoa é muito agressiva, muito controladora, oscila muito o humor e tal, e está sempre te vigiando e tudo mais, ou o comportamento dela já está configurando um crime, você tem que procurar os seus direitos, né, e obviamente buscar recursos para ficar longe da pessoa, para terminar e tudo mais, ou é um comportamento que no mínimo é uma red flag. Então, do aspecto legal é isso. Conheça os seus direitos, avalie até que ponto aquilo é razoável ou não, saiba que se você estiver lidando com uma pessoa que está cometendo reiteradamente violência psicológica, ameaças e tal, isso pode evoluir para algo maior. Então, fique longe disso, tá? O aspecto psicológico é isso. O aspecto legal é esse primeiro tópico. A segunda coisa, o grau de coerência e se vale a pena continuar na relação ou não. Eu falo aqui em todos os atendimentos que demandam isso, eu oriento a pessoa a distinguir aquilo que é tolerável daquilo que é intolerável. Então vamos lá. Na perspectiva de quem cobra, porque quem cobra não necessariamente é uma pessoa necessariamente patológica, hostil, agressiva, às vezes é só uma cobrança. Então, na perspectiva de quem cobra, aquilo que eu espero da pessoa fica claro para ela. Quando ela faz aquilo que eu disse que esperava, eu valido ela. Aquilo que eu estou cobrando é coerente com os meus valores de fato? Faz sentido o que eu estou cobrando? O que a pessoa está me entregando, assim, apesar de não ser ainda o que eu espero, é algo que sugere que a pessoa se importa com o meu sentimento, tem empatia por mim, está tentando fazer o que eu quero? Bom, são perguntas para se responder, porque isso determina se vale a pena ficar na relação ou não. Da perspectiva de quem é cobrado, o que a pessoa está me pedindo contraria 100% os meus valores, o que eu acredito, e eu acho intolerável me relacionar com alguém assim? Bom, então, termina. Agora, o que ela está me pedindo não é a coisa mais confortável do mundo, parece um esforço que eu tenho que fazer, mas é uma relação, toda relação requer algum grau de investimento, porque nós somos adultos e assumimos responsabilidade na relação. Eu olho para a cobrança que a pessoa faz, me parece uma cobrança coerente, me parece razoável, me parece alguém que também entrega o que eu cobro na relação e nós dois conseguimos dialogar, nos entender, então, beleza. Então, tão somente o fato de a pessoa cobrar não significa que eu não posso fazer o mínimo esforço, porque senão eu estou aceitando ser vítima de uma violência psicológica, de uma tortura, não, nada disso. No mundo real, existem coisas que são razoáveis e coisas que extrapolam a razoabilidade. É importante saber discernir até que ponto isso é razoável e até que ponto não. Um critério que a gente usa, óbvio, é a lei. Se aquilo configura crime, definitivamente não é razoável em uma relação, ponto. Se está dentro dos limites legais, aquilo é condizente com a minha identidade, com a minha personalidade, é um esforço que vale a pena? Às vezes, apesar de ser uma cobrança, apesar de ser alguma coisa que a pessoa está apontando, isso pode ser razoável, então a gente tem que se empenhar, ou pode se empenhar para se ajustar à relação. A relação que é saudável não é aquela relação que não tem cobranças, né? É aquela relação na qual nós temos limite, mas nós recebemos em troca afeto, proteção e coerência, e estabilidade emocional. Pensa, por exemplo, na relação entre pais e filhos. Quando a criança é dependente dos pais, os pais oferecem todo o suporte, supostamente, né, oferecem suporte, amor, carinho, orientação. Em troca, eles cobram regras e tudo, e inclusive faz parte das regras da dinâmica o estabelecimento de limites. Como de forma análoga na relação entre pais e filhos, também na relação entre amigos, também na relação entre empregado e empregador, na relação entre cônjuges, enfim. O limite, aquilo que é esperado, tem que ser comunicado com razoabilidade, a pessoa tem que ser reconhecida quando atende aquilo que é cobrado, e tem que haver também o estabelecimento de afetos e o suprimento das necessidades emocionais. Então,
um relacionamento saudável, ele passa por isso. E o terceiro ponto, então, a terceira categoria dessa problemática é a pessoa que cobra esse tipo de coisa é uma pessoa narcisista? Ou, ainda o contrário, a pessoa nunca cobrar esse tipo de coisa significa que ela não é narcisista? Então, não é tão simples assim, não é tão pragmático assim. O que configura um transtorno de personalidade, nesse caso, o transtorno da personalidade narcisista, é aqueles critérios que eu falo em todos os vídeos que abordam o assunto. Ausência plena de empatia, ou falta muito importante, comprometimento importante da empatia, pensamentos constantes de grandiosidade e o sentimento de bajulação da pessoa se sentir especial e sentir que o outro faz tudo por ela, obter vantagens, aquela propensão assim a se colocar numa dinâmica onde ela obtém vantagens e ela te manipula, eventualmente, para que isso aconteça. Então, o fato da pessoa ter valores que dizem que, nos princípios que ela segue, não é razoável um homem em um relacionamento seguir 10, 20, 30 acompanhantes, né, ou garotas que trabalham produzindo conteúdos para adultos, etc., ou um homem que acha que não é razoável a mulher tirar fotos muito sensuais, muito erotizadas, mostrando muito o corpo, isso não necessariamente configura um transtorno de personalidade. Como eu falei, tem muito a ver com a forma que a pessoa comunica. Então, assim, esse cara que está te pedindo para não postar fotos agora, ou está fazendo comentários sobre as fotos, né, que você posta, ele faz isso com muita agressividade? Ele faz isso tendo um comportamento incoerente, porque ele não quer que você poste, mas ele está na sua frente olhando para uma outra mulher sensual de biquíni, enquanto você está na praia. Ele faz isso e reage como uma criança mimada, birrenta, se você não cede às vontades dele. Mesmo cedendo à vontade dele, ele continua insatisfeito e achando que nunca está bom o suficiente, achando que você nunca está se entregando o suficiente na relação. São alguns critérios, né, algumas coisas para se avaliar, então. Mas, em resumo, assim, esse comportamento ele não é nem critério diagnóstico, nem critério de exclusão da hipótese do transtorno de personalidade narcisista ou de qualquer transtorno de personalidade. Fato é, hoje em dia, né, com exposição a redes sociais e tudo, há muitas pessoas que usam o comportamento em redes sociais como critério para avaliar a possibilidade de se relacionar com alguém ou não. E o que a pessoa acha razoável expor ou não, seguir ou não, consumir ou não de conteúdo, é algo que está dentro que diz muito, inclusive, sobre a identidade, sobre os valores e sobre o caráter da pessoa. Às vezes é mais fácil você perceber e constatar que está se relacionando com uma pessoa que tem crenças diferentes, visões de mundos diferentes, é melhor não ter a relação do que tentar entrar num embate e argumentando sobre quem está mais certo, quem está mais errado. Porque assim, a pessoa tem o direito de ter uma visão mais recatada, mais conservadora, por qualquer que seja o viés, e a pessoa tem o direito de ser totalmente liberal, expor o próprio corpo, consumir conteúdo de quem expõe o próprio corpo, e tá tudo certo. Agora, o que não é razoável é a pessoa achar que vai mudar 100% do outro sem que ela entregue nada para uma relação assim. Ou o contrário, a pessoa achar que vai estar numa relação sem que ela precise também ajustar minimamente o comportamento dela com responsabilidade afetiva para que a relação flua bem. Tem que haver um bom senso. Em alguns casos, a psicoterapia pode ser essencial para isso. Queria saber de vocês o que essa questão polêmica gera de dúvidas, de debates aí na mente de vocês. Podem deixar suas opiniões aqui nos comentários, que eu vou interagindo na sequência. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.